Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coferri, e vocês devem ver que o cenário está um pouquinho diferente porque a gente está diretamente falando aqui de Fortaleza, num belíssimo estado do Ceará, um dia maravilhoso, Maravilhoso. Ferri, no primeiro dia do evento da Brint Nordeste, e a gente está fazendo aquela edição Pocket que vocês já conhecem do Last Mile Podcast. Então sejam muito bem-vindos e vou passar para o Coferri para apresentar o nosso primeiro convidado aí do dia de hoje. Obrigado, Bruno, meu grande amigo Bruno. Realmente mais um grande evento da Brint. Nós estamos aqui em Fortaleza, estado maravilhoso, um dia de sol bonito. Nós estamos aqui no ar-condicionado, né? Mas quem sabe uma prainha aí final do dia, quem sabe a Quem gente não sabe? escape, né, por aqui. Agradecer a Brint também aí ao Breno, a toda a equipe de organização que proporcionou que o podcast aqui estivesse presente. Somos o podcast oficial da Brint, tanto nesse evento, e já dando um spoiler aí para o ano que vem, no AGC, né, que vai ser em São Com Paulo. certeza. Então a gente está muito feliz aí de estar fazendo mais um evento, na nossa primeira entrevista. E eu estou aqui com o Renato, que é do Ministério das Comunicações, ele que é coordenador lá de várias áreas, vai contar um pouquinho para a gente das frentes que ele atua, vai falar um pouquinho de FUST, que é um tema muito interessante que o mercado de telecom inteiro aí quer saber como é que atua, como é que participa. Obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra estar falando contigo aqui, Renato. Obrigado, o prazer é todo meu aí, Bruno, Matheus, estou à disposição aí para essa conversa aí de hoje, vamos lá. Legal. Eu acho que você poderia começar, Renato, contando um pouquinho de quem é o Renato, né? Quais são as suas atuações, como é que tu entrou aí nesse setor, quanto tempo tá atuando, para a gente conhecer um pouquinho melhor aí. Tá bom, vamos lá. Bom, enfim, meu nome é Renato Gomes, estou atuando nesse momento, né, como coordenador geral de acompanhamento regulatório no Ministério das Comunicações, né, dentro da Secretaria de Telecomunicações, que é a secretaria que cuida das políticas públicas para o setor de telecomunicações em geral, né. Então temos essa incumbência, né, de formular, né, as estratégias, né, as metas para o setor, né, e atuando também, mais especificamente, né, a minha área, com o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. Legal. Que bacana, Renato. E conta pra gente, assim, né, a gente sabe que os números de telecomunicações no Brasil são excepcionais, né, quando a gente compara com outros países similares ao Brasil ao redor do mundo, a gente tem um nível de tecnologia, maravilhoso, a gente tem uma capilaridade que levou a internet para todos os 4 cantos do Brasil, mas se a gente for olhar ali e pegar uma lupa, a gente sabe que não é 100% da população que tem acesso a uma internet de qualidade e que tem muitos brasileiros que ainda estão aí à revelia desse desenvolvimento e que, obviamente, o Ministério vem fazendo um trabalho buscando integrar todos esses brasileiros que eventualmente ficaram para trás. Conta pra gente um pouco qual que é o papel, não só do Ministério, mas dessa política do FUST, que vocês começaram a ativar, né, recentemente, o dinheiro que estava lá parado há bastante tempo. Então, se puder explicar para nossa audiência primeiro o que que é o FUST, o que que vocês buscam fazer com esse recurso, e o que que já tem em pauta, seria bacana para a gente iniciar a nossa conversa. Tá bom, então vou contar uma breve historinha aqui do FUST, né, ele foi um fundo criado lá no ano 2000, né, junto ali mais ou menos na época das privatizações do setor de telecomunicações, na época da criação da Anatel ali, um pouco depois, né, e é um fundo que ficou parado, somente arrecadando, né, por questão aí de uma década, tá. E, qual o motivo disso? Ele só podia ser utilizado, né, só poderia ser utilizado para a telefonia fixa. Existia uma limitação legal que só permitia essa utilização. E não era o interesse, né? Sempre foi o interesse público, digamos assim, o interesse da sociedade, o investimento em banda larga, em telefonia móvel, né? Foram serviços que cresceram, né, nas últimas décadas, tá? Então, eh, tivemos esse hiato, digamos assim, de uso do FUST, mas trabalhamos muito para fazer alterações legais, né, no FUST. Aí isso aconteceu aí por volta de 2020, 2021 a gente fez a regulamentação desse FUST do FUST por meio de decreto, né, e a partir de 2022, ali finalzinho de 2022, a gente conseguiu pela primeira vez, né, fazer as primeiras transferências de recursos do fundo para o BNDES, que hoje é o nosso agente financeiro, né, principal ali, que recebe a maior parte dos recursos, ou até nesse momento, todos os recursos do FUST, né. Estamos
temos uma previsão ainda de abrir para outros agentes financeiros, mas até no momento, hoje é o BNDES que é o nosso agente financeiro. 22 anos depois, então, da criação do fundo. Exatamente. Certo. Uau! Então, assim, e não só isso, né? Assim, os primeiros aportes a gente tinha aquela preocupação de e nós vamos conseguir escoar esse dinheiro, né? O BNDES vai conseguir? Será que vai atingir mesmo quem precisa? Então, os primeiros anos foram com essa grande preocupação. E hoje, né, principalmente nesse ano de 2025, a partir do ano de 2024, nesse ano de 2025, a gente tem realmente um grande boom do uso dos recursos do FUST, assim, que hoje, neste momento, quem chegar lá no BNDES para pedir recurso vai ter dificuldade porque já está no limite, Uhum. né? Nós enviamos até hoje, né, de 2022 para cá, em torno um pouco mais de 3 bilhões de reais, tá? 3,1 bilhões. E já temos aprovados em financiamentos aí coisa de 2,6 bilhões, tá? E essa diferença aí de 2,6 para 3,1 são projetos que estão na fila, assim, só aguardando aprovação. Quem bater na porta hoje lá vai ter dificuldade de pegar recurso. A gente vai estar trabalhando para fazer novos aportes aí. Tem um aporte aí ainda esse ano de 730 milhões, tá? Para dar um respiro nisso aí, tá? Mas enfim, estamos Essa aí agora é um novo desafio, né? Agora é priorizar, digamos assim, os recursos que estão lá. Não faltou projeto, definitivamente. 22 anos aí, né. Eu só queria, até porque a nossa audiência é ampla, ela é de pessoas do setor e de pessoas que também às vezes não são do setor, né, mas queria te questionar para você explicar como que é arrecadado na prática isso também, né, da onde que sai, como é que entra para o ministério, quem que gestiona, obviamente, ali os comitês de vocês, mas quem é que paga esse dinheiro, né, que se transformou no FUST, que foi para o BNDES? Só para entender essa cadeia aí. Perfeito. Então, esse dinheiro é arrecadado de todas as prestadoras, de serviço de telecomunicações. Aí estamos falando de provedores de banda larga, Uhum. estamos falando das grandes operadoras, né, da telefonia móvel, de banda larga, né, nacionais, mas também daqueles menores, né? Fogem disso aquelas que entram no simples, regimes diferenciados, né? Mas assim, a empresa tendo um pouco mais de porte, todas têm que pagar, né? E é baseado na receita operacional bruta do provedor, Entendi. tá? Quem arrecada esses recursos é a Anatel, tá? Mas os recursos, a execução, digamos assim, né, dos recursos, ela é gerida pelo Conselho Gestor do FUST, que é um órgão colegiado que é composto por entes de governo, o próprio Ministério das Comunicações, o Ministério da Educação, eh, Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, diversos ministérios ali, mas também representantes da sociedade civil, representantes dos prestadores de serviços de telecomunicações, tá? Inclusive com reserva para uma vaga para os pequenos provedores de telecomunicações, né? Aquelas associações dos pequenos provedores, né? Enfim, é, Esse é o modelo, legal. E o Renato, e qual que é o tamanho do fundo atualmente? tá. O fundo hoje ele arrecada aproximadamente, né? Um pouco mais, um pouco menos, depende do ano, mas aproximadamente R$ 1 bilhão por ano. É uma quantia que parece muito, mas para os desafios que a gente tem hoje de conectividade, é um cobertor Uhum, curto. uhum. É um cobertor curto. A gente precisa realmente priorizar ali Com onde a certeza. gente aplica esses recursos. E conta pra gente justamente quais são esses desafios, né, Renato? Imagino que vocês vão discutir muito isso, principalmente no conselho do FUST, junto com todos esses atores aí que tu comentou. A gente conhece muito bem o projeto de escolas conectadas, que a gente, né, acho que a gente pode abordar e aprofundar um pouco mais. Eu lá no iFeed, inclusive, tive o privilégio de poder fazer parte, ainda fazer parte desse projeto. A gente sabe a importância e a relevância disso pro Brasil como um todo. Mas quais são esses desafios que o FUST busca resolver, né? E como que vocês estão priorizando isso? Conta um pouquinho pra gente sobre essas dinâmicas internas, assim. Então vamos lá, assim, o grande carro-chefe, digamos assim, né, do FUST hoje é a conectividade de escolas. É uma prioridade de governo, Sim. né? Então a gente está contribuindo com essa política pública, tá? É uma política pública, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é uma política coordenada pelo MEC,
mas que o Ministério tem uma grande participação, porque boa parte dos recursos de conectividade estão saindo justamente do setor de telecomunicações. É o FUST, foi o leilão do 5G, que, né, por meio da EASSE, que é a entidade criada lá no âmbito do leilão do 5G, que também está aportando muito recurso para a conectividade de escolas. Então, o setor de telecomunicações é muito relevante para essa conectividade, né? Só com o FUST, a gente está chegando aí por meio do nosso FUST direto, né, que a gente chama, que é o desconto na fatura do FUST, né, um benefício fiscal, digamos assim, né? Só com esse programa a gente está chegando a 17 mil escolas, né, em todo o Brasil. A gente fez um edital no ano passado para 15.400 e poucas escolas, e esse ano para mais 2.000 e poucas. Então, somando tudo aí, um pouco mais de 17 mil Que legal. escolas. Tá? 600 milhões de reais em projetos para conectividade de escolas. Tá? Esse é o grande carro-chefe aí do FUST. Mas o FUST, deixa eu dar uma explicada, ele tem uma modalidade, ele tem mais de uma modalidade, né? Ele tem a modalidade reembolsável e a não reembolsável. A conectividade de escolas está sendo feita com a não reembolsável, que é basicamente a gente contratar o serviço. A gente não tem retorno desse recurso depois. O reembolsável não, é linha de crédito. A gente empresta, Ah, né? legal. E depois o dinheiro volta, né? Digamos assim, para o Tesouro Nacional. Depois vai compor outros empréstimos, vai poder, né? Se renova, né? Por meio dos recursos reembolsáveis do FUST, a gente tem apoiado outros projetos também, muitos projetos, né? E aí banda larga fixa, né? Rede de transporte, né? Para construção de backbones aí em todo o Brasil, é, telefonia móvel, não sei se eu falei, enfim, todo tipo de projeto de telecomunicações, principalmente, tá? E aí tem requisitos, né? O FUST ele precisa atuar onde é necessário. A gente não precisa financiar rede de telecomunicações em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, no centro dessas cidades. A gente precisa atuar nas periferias, a gente precisa atuar nas localidades distantes dos centros urbanos, nas áreas rurais, né? Então o FUST ele é voltado para financiar a rede em locais de baixa conectividade, em locais que não têm atendimento de telefonia móvel, né? Locais que estão abaixo da média nacional em termos de teledensidade ali, de números de acesso de banda larga, etc, etc. Então é assim que a gente foca, digamos assim, os recursos do FUST, onde ele é mais necessário, né? Onde ele é mais importante de ser aplicado. Legal. Bacana. Não é só escolas, né, Bruno? E criando um incentivo financeiro para onde talvez a iniciativa privada não fosse chegar sozinha, porque o Exato. retorno do capital não vem, então dá aquele impulso para o retorno vir no futuro, né? Muito legal. Exatamente esse é o objetivo. Que legal conhecer mais a fundo aí. E eu acho que a pergunta que está na nossa audiência aqui na cabeça principalmente daquele dono de provedor pequeno e tal, é como que eu participo desse negócio aí, né? Como que eu consigo captar um dinheiro para ampliar numa comunidade rural, lançar uma fibra lá no meio de um rio para atravessar onde não tem nada. Qual que é o caminho que os provedores, principalmente os menores e médios, que não sabem como fazer, o que que eles têm que fazer, seguir as métricas, as regras, os projetos? Se puder explicar para a gente aqui. Claro. Eh, Acho que assim, é muito caro para a gente, né, para nós formuladores da política pública, incentivar, né, os pequenos provedores, porque eles estão justamente naqueles municípios que mais necessitam, né. Os grandes, eles estão nos grandes centros urbanos. Agora os pequenos, eles vão atender onde esses grandes não querem chegar, né. Então para a gente é um foco muito importante de política pública chegar nesses pequenos provedores. Tá, então, e tem sido um desafio muito grande, né, dentro do FUST, a gente fazer escoar esses recursos, né, para esses pequenos provedores. Tá? A gente tem feito, o BNDES tem aperfeiçoado a sua operacionalização, o CGFUST aprovou regras no final do ano passado também para beneficiar pequenos provedores. A gente aprovou a possibilidade, por exemplo, de que pequenos provedores peguem empréstimo, digamos, crédito livre, né, entre aspas, porque ele tem uma condicionante, né? Todo provedor que aumenta o seu número de acessos, né, dentro do intervalo de 12 meses, né, ele passa a compor uma lista da Anatel, e aí é muito importante que esse provedor
esteja regularizado Hum. junto com a Anatel, né, informe a sua Reporte quantidade as bases, exato, esteja em dia, 100% regular, né, junto ao fisco, enfim, né. E e é um grande tem uma grande importância essa atuação do FUST também na regularização desses pequenos provedores, tá. Mas, enfim, todo provedor que cumpra essas exigências, ele pode pegar, captar ali um crédito livre, né, com juros do FUST ali muito abaixo do mercado, tá, pra financiar a sua operação, de repente aumentar mais, no ano que vem ele passa a ter um pouco mais de liberdade para ganhar pra até conseguir um empréstimo maior, né, junto ao Claro. FUST, tá. Então esse é uma das iniciativas para pequenos provedores. A gente está apoiando também, eh, empresas âncora que a gente chama, né, por exemplo, um fabricante que queira tomar empréstimo do FUST, que conhece melhor os seus clientes do que muitas vezes o próprio banco, né, então ele consegue emprestar ou desculpa, financiar os seus próprios equipamentos, né, para os provedores com condições muito melhores e repassando as condições do FUST, tá. Então a gente, traçou uma série de estratégias que estão fazendo sucesso e estão chegando, na ponta, né. Hoje, assim, dos recursos do FUST, em torno de um pouco mais de 700 milhões foram para atender pequenos e médias Olha empresas, só. tá. Então isso pra gente é um avanço muito grande, porque é uma das grandes dificuldades chegar no pequeno, Uhum, porque o pequeno está distante do banco, uhum. né. Às vezes nem Ele tem conhece isso, dificuldade de é. ter crédito, ele não tem Sim, garantias, sem dúvida. né, enfim, é complicado. A gente está tentando também, está tentando não, a gente está finalizando, a contratação do empréstimo junto ao BID, tá, de Uhum. US$ 100 milhões, e esse empréstimo é 100% focado, em provedores até 200 mil acessos, que atendam em municípios de até 30 mil habitantes. Uhum. Então vai ser uma política pública muito focada justamente nessas regiões e para provedores pequenos e médios, né, do nosso Brasil aí, para atender projetos de banda larga fixa. Que legal. Legal. Então, se eu sou um provedor que eu tenho esse interesse e cumpro essas características, eu monto um projeto, aonde que eu dou entrada nesse projeto? Não sei se tu pode falar mais ou menos, óbvio, não o valor exato, mas o quanto de desconto na taxa de juros a gente está falando e qual o prazo para pagamento, talvez trazer algumas condições, porque certamente a gente pode angariar aí alguns possíveis projetos para o FUST, né? Claro. Então vamos lá, depende do tamanho do projeto, tá. Projetos maiores, eles podem ser, financiados diretamente com o BNDES, sem intermediários, tá. E a gente está falando de projetos da ordem de R$ 10 milhões para cima, tá. E, esses projetos, a empresa vai montar o seu projeto, digamos assim, e apresentar ao BNDES. E o BNDES, ele tem, digamos assim, um método de precificação próprio lá, que ele vai dizer: "Ó, seu projeto custa tanto. Você está me dizendo que custa tanto, mas para mim custa tanto, eu vou te emprestar tanto", tá. E aí, a partir daí, ele pode, né, enfim, financiar o seu à medida que ele vai construindo sua rede, ele vai recebendo os recursos Claro. do BNDES, tá. São taxas de juros, eh, bem abaixo do mercado, assim. O que que o FUST cobra do BNDES? A gente não tem a certeza do que o BNDES Sim, cobra tem o na spread. ponta, porque tem o spread, exatamente. Mas o que que o FUST cobra do BNDES? 2,5% ao ano. Olha só. Então o custo de captação é esse, mais Baixíssimo. TR. Então, assim, é baixíssimo, muito abaixo com certeza a ponta vai pegar muito abaixo de Selic, tá, quem tá na ponta. E para os menores, né, projetos abaixo de R$ 10 milhões, aí eles precisam encontrar, um agente financeiro parceiro do BNDES, que vai fazer o chamado empréstimo indireto, tá. Serve para aquisição de equipamentos, serve para esse crédito livre que eu falei, que eu mencionei, né, ou mesmo um fabricante, que tenha essa parceria junto ao FUST, né, para financiar o seu próprio equipamento. Aí é mais limitado, porque ele é focado Uhum. nesse fabricante. Que legal. Muito legal, muito legal. Muito bom conhecer, ô Renato. E além dessa principal área aí, né, que você atua, né, como FUST, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente
quais são as frentes que o Emicom está atuando esse ano e a previsão do ano que vem, um overview geral assim das principais iniciativas, né, que a gente pode esperar do Emicom para o setor de telecomunicações. Tá, na minha opinião, assim, a principal, política que está sendo tratada ali, traçada, né, digamos assim, agora nesse final de ano aí para pensar aí no início do ano que vem, ali no primeiro semestre, é a formulação do Plano Nacional de Inclusão Digital, né. Nós estamos agora com um grupo de trabalho, rodando, né. Eu não faço parte diretamente desse grupo de trabalho, mas estou aqui trazendo algumas informações. Esse grupo de trabalho ele, tem o objetivo principal de angariar ali subsídios, né, para que o ministério possa, definir de fato a política pública, esse Plano Nacional de Inclusão Digital, que vai ser uma política estruturante, né, dentro do governo. Principalmente porque, assim, a gente está saindo da visão de chegar apenas com conectividade, né, saindo dessa visão de conectividade ali, apenas fornecer a banda larga, chegar ali, e passar a entender o que que a sociedade precisa. Se a gente pega os números de conectividade no Brasil hoje, eles são muito bons, Uhum. né, mas, o uso da internet ainda no Brasil ainda é precário, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não sabe usar a internet, a pessoa se você pega uma pesquisa dessa, eh, de letramento digital, é estarrecedor o número de pessoas que não conseguem anexar um arquivo num e-mail, né. Então, assim, a gente precisa começar a tratar essas outras frentes também do que a gente chama, conectividade significativa, né. Para além da conectividade, a conectividade significativa para aquela pessoa, né. A pessoa ter a capacidade, né, de também utilizar, se utilizar dos benefícios da conectividade, né. Então essa política está sendo formulada ouvindo, né, a sociedade, né, nós temos câmaras setoriais ali nesse grupo no âmbito desse grupo de trabalho, ali ouvindo não só, né, órgãos de governo ali internamente, mas a gente quer ouvir todo mundo. A gente tem sociedade civil, né, ali representada, tem as empresas, tem as grandes, tem as pequenas, né, tem fabricantes, tem academia, então tem representante de todos os setores porque a gente quer a visão mais ampla possível, justamente porque a gente está expandindo esse horizonte do que é uma conectividade significativa. Então, nossa expectativa é lançar isso aí, né, o mais breve possível no ano que vem, tá? A gente tem também outras iniciativas, tá? Estamos com tomadas, fizemos nesse ano também tomadas de subsídios para iniciarmos a formulação de políticas, no âmbito de data centers, Sim, de cabos submarinos, sim. né, tivemos, essas tomadas de subsídio, cada uma aí teve mais de 700 contribuições aí, pelo que eu sei por alto. Então assim, é muito trabalho aí pela frente aí de agora, dezembro, para o ano que vem. Está acelerando, 23. Exatamente, Que bacana. A Legal. gente tem que exatamente. depois, ir lá no Emicom fazer um episódio completo, Mas né. é a visita lá, Fazer uma muito legal. visita, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente levar para o mercado. Isso. Muitas vezes a gente lê apenas nas notícias, mas não tem o tempo de se aprofundar. É. Acho que já foi um aprendizado bem importante aqui, né. Isso, conto com a gente e ajudar nessa divulgação aí, É isso pegar aí. aí mais pessoas, mais provedores, fornecedores, enfim. Muito legal, muito Vocês obrigado. serão muito bem-vindos lá no ministério. Bacana. Legal. Renato, mas é isso, a gente chega ao final aqui do episódio, uma versão pocket. Queria te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade de poder estar vindo aqui compartilhar com a gente esse conhecimento. Te agradecer e deixar as portas do Last Mile em aberto para você aí para o Emicom de maneira geral. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês hoje. Muito obrigado, Renato. Prazer Obrigado. aí, esse bate-papo. E muito obrigado também à nossa audiência. Não deixem de dar um joinha no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem aí com seus colegas de mercado, porque a gente certamente está trazendo uma oportunidade muito bacana quando se trata de Fust aqui no Last Mile Podcast. Um abraço e até a próxima.